Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a tua vida. Aqui quem vos fala é o Volney Shibata. E hoje nós estamos no 5º episódio da série em Efésios com o pastor Márcio Nagano. Se você perdeu os demais episódios, vai lá no nosso canal no YouTube, Ikigai Chat, e não deixe de acompanhar cada um dos episódios. Fizemos inclusive uma live de introdução a Efésios que vai te dar todo um plano de fundo para que você possa entender melhor a carta. Bem, nós estamos aqui com o pastor Márcio Nagano. Pastor Márcio, Alegria. que honra tê-lo aqui mais uma vez. Reino. Juntos pelo reino. Pastor, nós estamos aqui todos curiosos para saber que mistério é esse. A Bíblia também tem seus mistérios, quantas coisas para que a gente possa compreender dentro das Escrituras. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a revelação de Deus sobre a igreja, como essa igreja nasceu. Ela era um mistério, mas hoje é revelado. Que bênção. Então acompanhe aí, hoje nós estaremos lendo Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Fica ligado aí que o Ikigai de hoje está cheio de revelações. Pastor Márcio. Em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 1, nós lemos: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Esse texto é interessante porque Paulo começa orando, dizendo: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. A gente já fica na expectativa de que existe um propósito nessa oração. Mas quando você segue, você tem a impressão de que ele não esclarece esse propósito. Porque ele já fala: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês. Bom, se ele está falando certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, ele está falando da função dele. E aí a gente fica se pensando, né? E a oração? Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês. Paulo está preso. Essa prisão dele vai ser um momento em que ele vai escrever algumas cartas, e Efésios está entre as cartas da prisão, e ele está orando por alguém. Oro em favor de vocês. E o personagem são os gentios. No episódio anterior a gente falou um pouquinho da paz perfeita que a gente tem através da obra de Cristo para alcançar os gentios, e agora ele começa orando para que em favor dos gentios. Mas fica aqui um ponto de interrogação: que oração é essa? Será que ela diz respeito ao que ele disse anteriormente ou o que ele ainda vai dizer? Vamos prosseguindo e aí a gente vai descobrir. Maravilha, pastor. Analisando o versículo 1 e 2, será que nós podemos entender o motivo da prisão do apóstolo Paulo? Bom, a princípio a gente percebe que Paulo, ele é um missionário que Deus separa para alcançar os estrangeiros. Parece que os discípulos estavam trabalhando mais voltados para o povo judeu, mas Paulo ele vai logo para lugares distantes. E à medida que ele avança pregando o evangelho, ele começa percebendo a resposta do evangelho, né? Quando os gentios ouvem a mensagem do evangelho. Então, quando ele fala assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, significa dizer que ele recebeu, né, uma responsabilidade de pregar o evangelho. Ele estava se referindo, perdão, pastor, ele estava se referindo a que os efésios tinham uma consciência de que ele era um apóstolo levantado por Deus aos estrangeiros? Sim, sim. Martin Lloyd Jones ele vai comentar um pouquinho que a causa principal da prisão de Paulo foi o fato de que ele começou a pregar o evangelho a judeus e a gentios. Se ele estivesse pregando só a judeus, sim, ele teria um certo problema. Mas o agravante da pregação é que começou a pregar aos estrangeiros, aos gentios.
talvez essa seja a causa principal que foi evoluindo ao ponto de ele estar preso em Roma. Uau! Graças a Deus que o apóstolo Paulo, né, persistiu, né, no seu chamado, e nós fomos abençoados. Nós, estrangeiros, fomos abençoados. Sabe o que eu fico pensando? Como deveria ser difícil acompanhar Paulo, né, pastor? Muita ousadia, muita coragem de ir em lugares distantes, pregar a pessoas que ele nunca viu, enfim, só o Espírito Santo mesmo para... O que viria pela frente? O que viria? Sim. O sofrimento, Sim. perseguição, Sim. foi apedrejado, Sim. fome, nudez, muita coisa na vida de um missionário. Sim. Pastor Márcio, continuando aqui, qual o versículo 3 ao 6, qual é o mistério que Paulo aqui está revelando? Um grande mistério para o povo judeu e também para os gentios é que ninguém imaginava a maneira tão bonita, tão perfeita como Deus ia conceder salvação a todos os povos. No verso 3 ele fala: isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes descrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Mistério ele de entendia, Cristo. né? Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Olha, o mistério era oculto, mas nesse momento Deus abriu, né, a forma como ele salvaria todos os povos, alcançaria todos os povos da terra por meio da mensagem da cruz. E Paulo é o missionário que vai à frente, como a ponta de uma lança, para alcançar especificamente os gentios. O mistério é o nascimento da igreja, é o alcance dos gentios. E esse mistério ele foi bem esclarecido para o apóstolo Paulo. Que maravilha pensar que até então acreditava-se pelos judeus que eles eram um povo exclusivo de Deus. Essa revelação do próprio Deus deixada para esse momento, isso é fantástico. Onde incluía os estrangeiros também na promessa de Deus. Como o próprio pastor, você citou as promessas que foram feitas a Abraão, sim, que tinha um plano maior, e não somente tinha Abraão, a sua família, né, um povo, né, o Cristo, né, e depois abençoando todas as famílias da terra. Todos, né? Os povos, né? E isso é surpreendente, né? O próprio texto vai dizer um pouco mais, significando que mediante o evangelho, né, os gentios são co-herdeiros com Cristo, membros do mesmo corpo. Então, participante das promessas em Cristo Jesus. É muita coisa, porque pelo Evangelho eles vão ser agora coparticipantes, vão participar das promessas. Agora, eles vão fazer parte de um mesmo corpo. Já pensou? Todos os povos da terra unidos pelo mesmo Espírito em um só corpo, chamado Igreja. Que maravilha, hein? Uma coisa predominante aqui nesse versículo de 1 ao 13 é mistério. Paulo fala muito de mistério, no mistério revelado, né? Isso traz a importância, né? Essa ênfase, essa repetição, né? Essa revelação. A gente fica, que mistério é esse? Né? E não somente nesse trecho, mas no capítulo anterior também Paulo fala de mistério. Na verdade, ele fala várias vezes de mistério nesta carta. Né? Fala. E para a gente, né, você lê o texto sem que você tenha uma noção clara do plano de salvação ou como Deus agiu ao longo da história, você pode até ficar um pouquinho perdido. Mas quando você percebe que Deus começa a agir através de um povo, de um homem, como o pastor falou. Abraão recebe a promessa,
Deus faz aliança com ele, a partir dele, sua família, e ali um povo, e depois desse povo, o próprio Cristo dentro do povo, para alcançar todos os povos da terra. Você vai vendo como tudo isso vai progredindo. Agora, fica uma incógnita. Como é que os estrangeiros vão realmente vão ser aceitos como povo de Deus? E é lindo esse mistério que ninguém sabia, ninguém imaginava, né? Ele vai se resolver em Cristo. No episódio anterior, nós falamos sobre Cristo, aquele que vai produzir a paz entre os judeus e os gentios. O personagem, a ideia central está em Cristo. Agora, embora esse texto faça parte do mesmo bloco, a ênfase agora já é para o mistério, a execução, o resultado dessa paz, o nascimento da igreja de Cristo Jesus. Hoje a gente vai caminhando pela cidade, vai vendo várias igrejas, e aí você pensa que sempre foi assim. Mas não foi assim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. O evangelho foi sendo pregado em todos os povos, e hoje nós temos o evangelho realmente, né, dentro das cidades, igrejas, onde tem culto toda semana. Mas esse mistério, nesse momento aqui, a igreja é um mistério. Que maravilha! Então a gente realmente vive em uma época privilegiada e abençoada por Deus, né? Porque às vezes as pessoas dizem que muitas igrejas talvez seja um problema para muita gente, mas no plano de Deus isso é uma bênção para as nações, porque o evangelho está sendo disseminado, né? Uns por motivação equivocada, o outro pela motivação certa. Sim. Mas o mais importante é que Cristo está sendo pregado. Sim. A todas as nações, né? Eu percebo que a maior dificuldade, sabe, que a gente vai encontrar para se sentir impactado com essa mensagem é saber que nós não éramos merecedores. Número 1. Número 2 é saber que aquilo que nos foi concedido em Cristo Jesus é de uma dimensão tão grande que nossa mente às vezes não consegue nem acreditar. Imagina que de repente alguém entra na sua vida e a partir do momento que aquela pessoa entrou na sua vida, ela fala: olha, eu vou pagar as suas contas, não se preocupe nunca mais com a sua vida financeira. Você ia ficar impactado. Como assim não me preocupar nunca mais com a minha vida financeira? Não, eu tenho uma riqueza tão grande que a sua vida financeira será suprida. Todos nós somos carentes de muitas coisas. E todas as nossas carências dependem diretamente de algum bem. Mas quando você recebe da parte de Cristo as promessas, Deus começa a operar em você, transformando em você cidadão do reino de Deus e suprindo suas necessidades em Cristo Jesus. Que bênção. É muito grande. É glorioso, é grandioso, hein? Olha, o verso 9, pastor, diz o seguinte: e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, Paulo recebe a informação do nascimento da igreja, começa a explicar como foi esse processo. Ele mesmo se aponta, né, como sendo um homem separado para levar essa mensagem e dizendo para a gente que ele está esclarecendo e que a intenção dessa graça era que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida diante dos poderes e autoridades. A igreja se junta, ela é agora assistida pelo poder do Espírito Santo, e não só nós conseguimos ver o agir de Deus com salvação, com cura, com milagres, mas também os anjos se sentem, né, surpresos em ver como Deus trabalhou para alcançar todos os povos da terra. Isso, eu lendo essa porção em casa, eu imaginei a seguinte cena. Imagina um governo que liberou uma grande verba. Aquela verba está
está disponível, mas agora ela vai ser administrada, por exemplo, através de uma prefeitura, né? E aquela prefeitura é responsável agora de distribuir, de aplicar aquela verba. No caso aqui, Deus liberou uma grande graça. E a administração dessa graça vai ser através dessa igreja, desse povo, né? Isso é maravilhoso. Sim. E eu tenho a impressão de que nós ainda temos uma visão errada de igreja. Se nós voltarmos para o texto, para absorver o que é a igreja, todos nós queremos realmente estar unidos como igreja de Cristo, porque é nessa união que nós somos supridos, todos nós. Existem bênçãos que elas são conferidas somente no ambiente dessa família espiritual, né? Sim. Não existe igreja uma pessoa. Eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja. Eu cultuo na minha casa, eu Não me sou a relaciono igreja. com ninguém, não me submeto a ninguém. É um caminho de erro. Oh, pastor, que bênção mesmo. E aqui no versículo 10, pastor, a intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, multiforme sabedoria de Deus. O que é essa multiforme sabedoria de Deus? É todo esse planejamento que o pastor citou até agora? A multiforme sabedoria de Deus vai se revelar por meio das ações e como essa igreja vai se comportar. Em todos os aspectos, você vai ver que existe um aspecto de manifestação de dons, né? A sabedoria de Deus está em agir para conduzir, para livrar, para ensinar, para orientar. Em todos os sentidos, Deus está no controle da sua igreja. Maravilha. Dá confiança, né? A gente Em fica mais todos tranquilo. os Se dependesse sentidos. da gente, né? Seria É terrível. bom saber que em todos os sentidos Deus está no controle da sua igreja. E pastor, já indo caminhando aqui para o final, segundo nós lemos aqui no versículo 11 ao 13, qual era o plano de Deus? Diz assim no 11, né? De acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. Um plano eterno, não começou agora, né? Quando a gente lê um pouquinho antes, desde antes da criação do mundo, Deus já estava trabalhando. Cristo não foi o plano B, como não acham, não né? foi o plano B. O plano A falhou e Deus tem que... Plano B. Nunca houve o plano B, né? Nunca houve, né? Realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que tanto os judeus quanto os gentios, por meio de Cristo, tivessem livre acesso a Deus por um só Espírito. O plano dele era fazer de todos os povos da terra um local aonde ele pudesse cuidar de filhos e filhas por meio de Cristo, pela fé em Cristo, e levar esse povo, essa sociedade para ele, para viver com ele eternamente. Então, apenas assim, dentro do que o pastor está falando aí, ter acesso a Deus. Assim, apenas para os nossos ouvintes entenderem melhor, pastor, o que seria ter esse acesso a Deus, né? Talvez a pessoa esteja dizendo assim, mas como é que eu tenho esse acesso a Deus? O que isso me foi possibilitado em Cristo? A questão é que a mensagem central da Bíblia, ela diz respeito a um relacionamento que foi quebrado. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, Deus santo, a partir do momento que existe o pecado, há uma separação e há um abismo que não dá para o homem voltar sozinho. Porque se um pecado foi a causa da queda, ele não consegue voltar, a não ser que seja com nenhum pecado. Cristo vem e é perfeito, não tem pecado. Então, o acesso a Deus se abre através de Cristo, porque era preciso que alguém não tivesse pecado. E a partir do momento que esse acesso abre, eu, quando recebo Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida, por meio da fé, faço parte do sacrifício que ele fez a meu favor. Eu começo a receber os benefícios desse sacrifício. Então, o acesso diz respeito a ter Cristo
como Senhor e Salvador de sua vida. Que maravilha. Rapaz do céu. Que riqueza. Todos nós temos esse acesso. Todos nós. É uma questão de abrir o coração, é de perceber que nós não estamos aqui por acaso, nós abrirmos mão do nosso senhorio para entender que o Criador tem as respostas para a nossa vida e para a existência. Quando você se rende, Deus então se manifesta e muda a sua história. É aquilo que nós lemos ali em Hebreus, que a gente deve se aproximar confiadamente do trono da graça de Deus. Sim. É interessante que não fala sobre um trono de juízo, é um trono de graça. Um trono de favor imerecido, um trono de graça. Dá vontade de sair, né, e falar para todo mundo. Para de resistir, né, à vontade de Deus. Entrega o seu coração, sua vida. Deixa Deus agir. Vem conhecer o Senhor. Que bênção. Pastor, qual é a aplicação, a lição que nós temos hoje dessa temática, no mistério revelado? O mistério revelado. Aqui a gente tem a ideia principal do nascimento da igreja. Deus revelou que em Cristo Jesus nós fomos aceitos para ter acesso a Deus. É muito importante que cada um de nós, uma vez conscientes da nossa necessidade de Deus, possamos nos aproximar da igreja, nos envolver com a igreja, conviver com os nossos irmãos para crescer no conhecimento de Deus. Que bênção, que bênção. Vamos então crescer e levar outros a este conhecimento dessa graça maravilhosa que está à nossa disposição. Amém. Amém. Uma coisa importante é que os nossos irmãos, né, que acompanharam o episódio anterior, possam entender que o anterior, esse agora, o 5 e o episódio 6 fazem parte de um único bloco. Então, você precisa assistir todos para entender a ideia de um modo completo. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe, Deus viu? abençoe. Deus abençoe. Prazer Deus abençoe estar cada com um de vocês, viu? Deus abençoe. Acompanhem todos os vídeos aí. Estamos juntos pelo reino. Graça e paz. Tchau, tchau.